Fala galera, seguindo aqui com a correção da segunda fase da Unicamp Ingressantes 2022. Vamos lá. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, beleza? No vídeo anterior, pessoal, a gente começou a correção da segunda fase do Unicamp Ingressantes 2022. Se você perdeu a questão, dá uma olhada nos cards aí acima. E recordando que a gente fez toda a primeira fase também, beleza? Vamos entrar esse ano aí. Quem fez a prova já fazendo a correção e a galera que está procrastinando ali os estudos, vamos já começar a pegar firme para o seu estudo aí, para o seu vestibular, para o seu Enem, beleza? Então vamos lá. Essa questão aqui trouxe o seguinte, galera, a questão de número 6. Que é a segunda questão da parte de matemática. Falou o seguinte para a gente. Márcia está fazendo um teste de condicionamento físico e corre numa pista circular de 200 metros de comprimento com velocidade angular constante e no sentido anti-horário. Então, ela está, como está aqui na nossa figura, né, já adiantando, ela está rodando no sentido anti-horário contra o relógio. Beleza. A distância em metros entre Márcia e um equipamento eletrônico localizado na parte externa da pista foi registrada nos primeiros 60 segundos e está representada na figura 1, aqui abaixo. E aí ele fala aqui, né, na figura 1 tem a distância em função do tempo, então tenho aqui a distância que está em metros, o tempo que está em segundos, entre Márcia e o equipamento eletrônico. E aí eu tenho essa curva aqui. E na figura 2 está representando a situação considerada para o item B. Então a gente nem chegou por lá ainda, ok? Então tá, vamos voltar aqui e ler a nossa questão com calma. Olha aqui o começo da nossa pergunta. Determine quanto tempo Márcia demora para completar uma volta. Vamos voltar para aqui. E quantos metros ela percorreu nos primeiros 60 segundos. Então, em quanto tempo ela dá uma volta e quantos metros ela percorreu em 60 segundos. Se a gente olhar com calma, pessoal, o nosso gráfico, vou dar um zoom aqui um pouquinho nele. Se a gente olhar com calma aqui no nosso gráfico, a gente consegue ver o quanto ela se deslocou. Pelo seguinte, no gráfico a gente consegue ver que a Márcia completa uma volta em 24 segundos. Por quê? Olha lá comigo. Em 24 segundos, que é o nosso tempo aqui, ela percorreu a distância de quantos metros? De acordo com aquilo ali. Para dar uma volta completa. Como que eu sei que ali, naquele momento, é uma volta completa? Pela forma que o nosso gráfico está se desenvolvendo, pessoal. Essa primeira parte aqui, que ele vem, faz uma crista, volta no vale e começa a se repetir a partir desse ponto. Olha lá, eu tenho o meu ponto inicial, fica idêntico. Então, essa primeira parte da nossa curva, que eu estou delimitando aqui, ela vai se repetindo. Então, até ali em 24 segundos, eu sei que ela deu uma volta. E com essa questão, eu descubro o quanto ela se deslocou, certo? Então, vamos lá. Para descobrir quanto ela se deslocou ali, nada mais vai ser, galera, do que uma regrinha de 3. Pelo seguinte, eu sei que... O que o exercício trouxe para a gente? Deixa eu colocar aqui agora na nossa tela normal. O que o exercício trouxe para a gente? Que 200 metros é o quanto a gente quer saber que ela percorreu, né? Então, 200 metros é uma distância que eu não sei, vou chamar de x. Ou se quiser usar lá a notação da física, usa ali o nosso ΔS. Tanto faz. Vou colocar aqui x mesmo, tá? E eu sei que a distância em 24 segundos, que é o tempo de uma volta, vamos voltar lá para o nosso gráfico, ela percorreu que quantidade? Nesses 24 segundos. Qual é o tanto que ela percorre nessa distância? Naquilo ali, ela percorre em qual tempo?
Na verdade, ali, na hora de montar a regra de 3, a gente pode meio que se perder, né? Então, de novo, vamos colocar a nossa tela lá e mostrar o que eu tenho. Eu tenho o seguinte, que a gente pode se organizar de várias formas. Mas eu sei que uma volta completa acontece em 24 segundos e a pista que tem comprimento de 200 metros, ela dá a volta em 60 segundos, certo? Então, eu posso montar da seguinte forma, colocando ali as unidades idênticas uma abaixo da outra. Eu sei que o tempo que ele levou ali, vamos colocar ali o nosso x sobre 60, ele é igual a 200 sobre 24. Então, ele levou 60 segundos para andar 200 metros e 24 segundos qual é a quantidade que ele se deslocou, certo? Então, só fazer aqui uma multiplicação cruzada, bem tranquilo, né? 24x, que é igual 6 vezes 2 é 12, colocando os 3 zeros, 12.000. Ao dividir 12.000 por 24, a gente tem que o nosso x é 500. Ou seja, ele percorreu ali 500 metros. Então, é o que ele nos pediu ali no item A, né? Ele pediu a distância, que é de 500 metros. A gente precisou fazer o cálculo. E a outra parte, vamos voltar à nossa pergunta. Voltar na pergunta aqui. E vamos ler de novo, né? Quanto tempo Márcia demora para completar uma volta? Isso só de olhar para o nosso primeiro gráfico a gente matou. Ela demora 24 segundos. Então, em 24 segundos, ela dá uma volta. E a outra parte que ele perguntou, relendo lá. E quantos metros ela percorreu nos primeiros 60 segundos? Estou tampando a parte dos segundos aqui agora, mas ela percorreu ali 500 metros, beleza? Então a primeira parte, super tranquila da gente resolver, só uma interpretação gráfica ali. E o item B dessa mesma questão, ela trouxe o seguinte: a figura 2 representa um determinado instante em que a distância entre Márcia e o centro da pista, que lá está chamando de ponto C, é igual à distância entre ela e o equipamento eletrônico. Calcule o cosseno do ângulo alfa indicado na figura. Então, vou trazer a figura aqui para nos auxiliar. Então, ele quer o cosseno desse ângulo alfa. Beleza. E ele falou o seguinte, aqui nessa figura 2, que está lá no enunciado, eu só trouxe ela para cá para nos auxiliar, que a distância entre Márcia e o centro, que ele chamou de ponto C, é igual da Márcia até o equipamento eletrônico. Claro que aqui fazendo a mão livre, ele vai ficar torto. Mas o que a gente formou aqui, pessoal, marcando isso? Eu tenho um triângulo. Esse triângulo não é retângulo, né? Eu não tenho ali, não posso afirmar que eu tenho ali um ângulo de 90 naquele momento ali. Não sei se eu estou pegando ali a tangente certinho, então não posso afirmar isso. Mas o que a gente sabe? Eu sei que do ponto C até na Márcia eu tenho um raio, vou chamar de R. Beleza. Eu tenho que da Márcia até o equipamento, já que é a mesma distância, então essa parte aqui também vale R. Vou colocar aqui ao lado. Esse pedaço, já que está dentro do meu círculo, é R. Agora me falta aquele pedaço ali. E aí, aonde eu vou tirar essa informação? Vamos voltar lá na nossa pergunta e ler ela novamente. Vamos ver o que eu posso tirar daquilo ali, tá? Vamos ler de novo. Ele falou que a figura 1, a distância em função do tempo entre a Márcia e o equipamento eletrônico. Agora, olha de forma diferente esse gráfico. No tempo zero, para ele começar ali, qual que é a distância entre a Márcia e o equipamento eletrônico? A distância dele ali não fica sendo 10? Então, por isso que aquela parte aqui de fora, eu vou colocar esse outro pedaço aqui valendo 10. Ok? Então, agora eu tenho ali uma certa forma de representar os três lados do meu triângulo.
E se eu quero o cosseno daquilo ali, o exercício já deu a dica, né? Já que não é um triângulo retângulo, eu vou aplicar a lei dos cossenos, onde eu vou olhar para o meu ângulo alfa, que está aqui nessa parte. Então lembra que primeiro eu aplico em relação ao lado que está em frente ao meu ângulo, então eu vou ter r ao quadrado, que é igual a um dos outros catetos, r ao quadrado, mais o outro cateto, r mais 10 ao quadrado, ok? Aplicação da lei dos cossenos, ok? Menos duas vezes esses dois lados que eu estou trabalhando, sem ser o que está oposto ao meu ângulo. Então, menos duas vezes r vezes r menos 10. E isso tudo multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa, que é o que a gente quer, né? É o comando da questão. Ele quer ali o valor do cosseno de alfa. Então, o que a gente já pode fazer aqui de cara? Eu posso simplificar um r ao quadrado com r ao quadrado, porque dos dois lados eu tenho essa sentença, ok? Desenvolvendo isso daqui, com o que a gente fica? A gente fica com o seguinte, eu tenho que 2r, né, pegando essa parte aqui e passando para o outro lado. Se ele está negativo, vai passar positivo. 2r que multiplica r menos 10. Isso aqui vai ser igual ao seguinte. Vezes o cosseno de alfa, né? Vou deixar aquele desse lado ainda. Isso é igual a desenvolver esse quadrado, ok? Então, eu vou ter o quadrado do primeiro, que é r ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 10, 20, r, mais 10 ao quadrado, que fica sendo 100. Tá? Desenvolvendo aquele quadrado. Poderia optar fazer por isso daí? Sim, só que a gente vai ter mais trabalho optando por isso. Se a gente olhar o que eu tenho de ambos os lados, é muito mais simples a gente ainda deixar na forma de r mais 10 ao quadrado. Ok? Desenvolvendo isso daqui, a gente vai encontrar que o cosseno do nosso alfa, ele vai ser igual, deixa eu pegar aqui na minha anotação, ele vai ser r mais 10 sobre 2r. O valor do raio mais 10 sobre 2 vezes r. Então, a gente fica, por enquanto, com essa expressão calculada. Beleza. Só que a gente sabe que o comprimento da minha circunferência, ela vale 200 metros, e a gente sabe calcular esse comprimento. Porque a gente vai achar o valor do nosso raio agora, para aí sim achar o nosso gabarito, achar a nossa resposta, né? O pessoal que deixou indicado, chegou até nesse ponto, com certeza perdeu ali algumas notas, porque tinha como desenvolver e achar o valor desse raio, que a gente vai fazer, tá? A gente sabe que o exercício nos deu lá em cima que o comprimento, como ainda está marcado ali, 200 metros. Então, eu vou trabalhar em cima desse valor, tá? Para depois eu voltar aqui e achar o meu raio. Então, eu sei que o comprimento, a fórmula dele é 2π vezes o raio. O comprimento é 200. 2π vezes o raio. Então, o nosso raio aqui, passando 2 dividindo, vai ser 100. Então, eu sei que o raio ele é 100 dividido por π. Eu tenho esse valor para o nosso raio. O que a gente tinha encontrado aqui do cosseno do alfa? Ele é r mais 10 dividido por 2r. Eu vou reescrever aqui. Cosseno de alfa, ele é, de novo aqui, vamos pegar, ele vale r mais 10 sobre 2r. Então, r mais 10 sobre 2 vezes o raio. Então, vamos substituir. Cosseno de alfa, ele é igual, o meu raio agora é 100 sobre π mais 10. Tudo isso dividido por 2 vezes o nosso raio de novo. 100 sobre π. Vamos desenvolver aquilo ali. Então, o meu cosseno de alfa vai ser... Aqui a gente pode fazer o mínimo. Na parte de baixo, ali, vai ficar a parte do denominador. E no final a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter 10 mais π
sobre 20. Né? Só desenvolver essa aqui é uma continha básica, tá? Eu vou ter aqui 10 mais π sobre 20. Não vou desenvolver aqui só para a gente ganhar tempo. Como ele queria o cosseno indicado, agora sim ele está indicado e com todos os valores possíveis, né? Porque π é um número para a gente. Então aqui é o nosso resultado. É o nosso gabarito do item B. Quanto que mede o cosseno? 10 mais π sobre 20. E, voltando no item A, o que ele pediu para a gente? Ele pediu o tempo que ele leva para dar uma volta, que são 24 segundos, e a distância que ele percorre ali em 60 segundos, que são 500 metros. Ok? E aqui, galera, a gente finaliza mais uma questão. Vejo vocês na próxima. Até lá!